Meus amados, graças, paz, Deus abençoe tua vida. Seja bem-vindo aí, aqueles que já estão, que já chegaram, e aqueles que chegarão no decorrer da live e verão depois, posteriormente. Mas eu sou grato a Deus pela vida de cada um, tá? Nesse momento que nós teremos a nossa imersão, eu quero te convidar você a pegar a sua espada, pega a sua Bíblia. Se você tiver caderno para poder anotar, acho muito interessante. Tia Maria Auxiliadora, Deus abençoe, minha tia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Sabe, meus amados, nós estamos vivendo momentos muito especiais, momentos com Deus muito importantes, onde esse mês agora de setembro nós completaremos mais um ano de vida ministerial na Taquara, completando o tempo que estivemos na Soca com o tempo na Vida Mananciais. Nós estaremos completando 5 anos de ministério na Taquara, 5 anos na Taquara, onde Deus tem feito muitas coisas e o nome de Cristo tem sido glorificado. E você, parceiro ministerial, você, ovelha, você, amigo, colega, eu quero te convidar a estar conosco nesse mês de festividade. Mas no domingo nós estaremos liberando a agenda, né? A agenda das datas das nossas festividades do mês de setembro. Será todo final de semana no mês de setembro. Então você, meu amado, você, minha amada, está convidado a participar tanto online quanto no presencial. Lembrando que não voltaremos ainda com a ala infantil. A ala infantil permanece fechada. Mas você está convidado, entre em contato, se inscreve lá com o nosso zap 21 98588. Daqui a pouco eu passo melhor para vocês, né? Porque de cabeça eu não lembro. Mas você vai se inscrever com a pastora Liliane. Eu quero ver a tua presença. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo dia que tivemos, estamos tendo ainda. Muito obrigado por esse período onde vamos aprender um pouco mais da tua palavra. Fala conosco por intermédio da tua palavra. Que vidas sejam alcançadas, famílias sejam, Senhor Jesus, tocadas. Que essa seja uma palavra de instrução, essa seja uma palavra, Senhor Jesus, onde muitos possam crescer e andar em lugares altos, firmados na Tua palavra. Usa-nos para o louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Abre a Tua Bíblia aí, querido. Graça e paz, Manelzinho. Graça e paz, Alcilene, seja bem-vindo. O povo está chegando. Abre a Tua Bíblia no livro de Gálatas. Uma palavra muito conhecida. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito delicado, mas muito interessante e propício, né? Nós começaremos uma série a partir de hoje falando sobre o que é andar no Espírito. Talvez você já tenha ouvido, já tenha visto, mas vamos destrinchar isso. Como é um assunto muito vasto, muito grande, muito amplo, e o nosso tempo é curto, nós falaremos de uma forma simplificada. Mas assim como o nosso zap é para você fazer inscrição, você pode mandar perguntas, pode mandar também por inbox na página do Face. Gálatas 5, capítulo 25. Gálatas capítulo 5, verso 25. Diz assim a palavra de Deus: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu estou usando a nova versão, a NVI. Paz, Regininha. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Você que chegou agora, Gálatas 5, versículo 25. Eu vou ler mais uma vez porque é muito importante. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Agora vem comigo aqui rapidinho no livro de 1 Coríntios. A palavra muito conhecida, onde nós já ministramos sobre essa palavra. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova. Até aí. Amados, quando Deus nos deu a questão dessa palavra, Manel Carvalho, quanto tempo, Deus abençoe, amamos a tua família, a tua vida, querido. Tia Maria Auxiliadora, Eliane, Sandrinha,
a igreja, Manuel Carvalho, está todo mundo convidado para o nosso mês que festa, são 5 anos em Taquara. 5 anos em Taquara, eu conto com a presença de vocês aí, em nome de Jesus, e a oração, seja online ou seja presencial, eu conto com vocês. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus: quando Deus nos deu essa graça, eu quero compartilhar com você que a vontade de Deus é que sempre, a vontade de Deus, guarda que eu vou falar para você lá desde esse início, Cidinha, a vontade de Deus. Kátia, manda abraço meu amigo Fernando. A vontade de Deus é que sejamos dirigidos. A vontade de Deus é que sejamos guiados. Eu rascunhei algumas coisas que eu vou estar lendo para você aqui, ó. A vontade de Deus é que sejamos dirigidos, sejamos guiados pelo Espírito Santo que habita no nosso espírito. O homem é formado de corpo, alma e espírito. Quando aceitamos a Jesus como nosso real Salvador, como dono da nossa vida, o Espírito Santo entra no espírito do homem. Então o que acontece? O Espírito Santo passa a habitar no nosso espírito. Então o desejo de Deus é que nós sejamos guiados, nós sejamos dirigidos pelo Espírito Santo que habita na nossa vida. Assim, o poder de Deus para a nossa vida é tudo. O que significa é tudo, pastor? É saúde, é natureza, é a bondade, a justiça, o amor de Deus. Tudo isso reside dentro de você. Eu vou repetir porque alguns estão chegando agora. O amor, a justiça, a bondade, a natureza, a saúde de Deus, né? O poder de Deus reside dentro da tua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro do teu espírito e Deus é espírito. Então tudo isso habita dentro de você. Nós precisamos começar desde já a Chaneli, partir dessa premissa, que o Espírito Santo habita dentro da nossa vida, né? E nós entendemos que dentro do Espírito Santo de Deus nós temos tudo que é necessário para uma vida vitoriosa. E agora eu quero falar com você que nos assiste, mais uma vez, tudo aquilo que você precisa de amor, está precisando de saúde, está precisando de justiça, você está precisando de paz, de bondade, tudo isso que eu e você precisamos, nós encontraremos no Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito. Paz, Vani, Deus abençoe, que habita no nosso espírito. Ou seja, para uma vida vitoriosa, nós temos que usar aquilo que já temos. Amém? Para que possamos ter uma vida vitoriosa, nós temos que usar aquilo que já temos. De modo que se nós precisamos de poder, Deus é o poder. Se precisamos de amor, o amor é Deus. Deus é amor. Se precisamos de entendimento, meu amado, todos os tesouros no que diz respeito à sabedoria ocultas estão nele. Eu lembro quando Deus chegou e perguntou para Salomão: pede o que tu queres. E Salomão: eu quero sabedoria. Ou seja, a sabedoria que Salomão teve veio de Deus. Ou seja, você precisa de sabedoria, peça a Deus. Você precisa de entendimento, peça a Deus. Tudo aquilo que a Igreja de Cristo precisa, nós não encontraremos fora, encontraremos dentro, no Espírito Santo de Deus que habita dentro de cada um de nós. Você está compreendendo essa palavra em nome de Jesus? E hoje nós estamos falando sobre em andar no Espírito. O que significa em andar no Espírito? Vamos lá. Existe um padrão na vida do Espírito, na vida no Espírito. Existe um padrão. E aí nós precisamos entender que conforme esse louvor que nós colocamos na abertura, se nós andamos na luz, nós precisamos viver na luz. Porque se o Espírito Santo está na nossa vida, nós não podemos ser incrédulos, não podemos ser soberbos, não podemos ser falhos. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele promove algo no nosso interior. Tá? E aí eu quero chamar a atenção a você que nos ouve hoje, e lá para fazer um passeio lá no livro de Gênesis, lá no início, Gênesis capítulo 3, aonde você vai ver a história de Adão e Eva, aonde simplesmente houve ali uma escorregada muito forte, muito séria, e até hoje nós herdamos o que aconteceu no passado. Eu vou resumir para os irmãos. Deus, ele chegou para Adão e chegou para Eva e disse que podia dominar, fazer, tomar posse de tudo, mas não tocasse nem comesse no fruto daquela árvore.
Ou seja, Deus deu uma ordem. E aquilo que nós aprendemos sempre, principalmente na escola bíblica dominical, o meu pensamento é assim, uma igreja forte, não uma igreja com 1.200.000 membros. Uma igreja forte é uma igreja que é formada, que é gerada e que é tratada na palavra, pela palavra. Paz, Solange, Deus abençoe. Então nós precisamos entender a necessidade de se valorizar a escola bíblica dominical. Porque foi na escola bíblica dominical que você ouviu falar de Adão, de Eva, que você ouviu essa história. Mas nós entendemos que ali houve um processo de incredulidade. Como assim, pastor, incredulidade? Sim. O que é incredulidade? E tem várias definições da palavra incredulidade. E uma das definições que eu até encontrei na internet, eu vou compartilhar com você, fala o seguinte: incredulidade é um substantivo feminino, a qualidade de quem não se convence com facilidade, nem acredita facilmente naquilo que se ouve. Eu vou repetir. Uma das definições da palavra incredulidade é substantivo feminino, qualidade de quem não se convence com facilidade, nem acredita facilmente naquilo que ouve. Ou seja, Deus chegou e falou para Adão e Eva que era para não fazer, mas eles não levaram a sério a palavra de Deus. Agora, amados, para que nós possamos andar no Espírito, tá? Eu estou falando com homem, estou falando com mulher, com jovem, com criança, com velho, eu estou falando com a igreja do Senhor, com aquele que é evangélico, com aquele que ainda não é evangélico, eu estou falando com todo mundo. Para que nós possamos andar na luz, andar no Espírito, nós precisamos levar a sério a palavra de Deus. Para que possamos andar no Espírito, precisamos levar a sério a palavra de Deus. O que significa levar a sério a palavra de Deus? É obedecer a Deus incondicionalmente. Nem tudo aquilo que Deus vai determinar para a nossa vida vai agradar nossa alma, vai agradar o nosso corpo. Mas nós precisamos ter a certeza que tudo o que Deus faz é bom. Até lá no domingo eu estava comentando o desejo, ontem, na igreja lá da pastora Rose, lá na Taquara, nós estávamos conversando, e a Graça Paz Maria Galdino, Deus te abençoe, minha amada, Graça Paz. E aí a gente estava conversando, o que acontece? O Deus, ele tem uma expectativa sobre a nossa vida. E a palavra do Senhor vai dizer: eu sei o pensamento que tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para lhe dar um bom futuro. E nós precisamos entender esse texto. Esse texto diz que Deus vai nos dar um bom futuro. E um bom futuro que Deus tem preparado para nós passa pela palavra dele. E se a palavra dele fala, não faz, para que nós possamos tomar posse do bom futuro, nós não podemos fazer. Para que a palavra e os sonhos de Deus se cumpram na nossa vida, nós precisamos entender que a lei do Senhor é perfeita, como diz o salmista, e refrigera a alma. E às vezes nós achamos que andar no Espírito é simplesmente ir à igreja, entregar o dízimo, entregar a oferta, tocar, cantar, orar. Não, isso não é andar no Espírito. Andar no Espírito simplesmente passa por algo mais simples do que eu e você imaginamos. É seguir a palavra de Deus. Pastor, por que simples? Porque Deus é simples. Sim, não, não e sim. O sim de Deus é bênção, mas o não de Deus também é bênção. Você está pegando aí quem nos ouve? Está pegando em nome de Jesus? Graças a Deus, deixa eu acompanhando aqui. Vamos lá, dando continuidade, né? E quando eu falo de incredulidade, se você depois em casa, você lê Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, você vai ver a incredulidade nesse ponto que eu falei no início, tá? Que é um substantivo feminino. Você vai entender por quê. Deus disse: se comeres vais morrer. O diabo diz: não, você não vai morrer. O diabo veio para desmentir o que Deus diz, né? E Eva preferiu acreditar no que o diabo disse, ao invés do que Deus falou. E aí a gente critica muito Eva, só que vou falar para você, às vezes existem determinadas situações nas nossas vidas que nós nos posicionamos dessa forma. Deus fala para você, não faz. E aí você ouve uma outra voz que diz para você, faz. E você acaba dando ouvido a outras vozes e desmerecendo a voz de Deus. Isso aponta para a incredulidade.
Aí eu quero te falar algo nessa noite. Para que eu e você, querido, possamos andar no Espírito, nós precisamos ouvir única e exclusivamente a voz do Senhor Jesus. Pastor, como assim? Porque o homem ouve mais de uma voz? Sim, o homem ouve. Vamos trabalhar de uma forma bem simples, para que você entenda. O homem ouve 3 vozes: a voz de Deus, a voz do diabo e a voz do seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E a Bíblia também nos mostra que o diabo ele vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia nos mostra que se estivermos atentos, nós ouviremos a voz do bom pastor. Porque o bom pastor ele dá vida pelas ovelhas e as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Então o que a gente entende? Que nós ouvimos várias vozes, né? Por isso que a gente fala, ó, eu escuto todo mundo, mas eu só ouço a Deus. E eu quero liberar sobre a tua vida agora. Olha, não importa o que você está passando. Escute a todo mundo, mas só ouça a Deus. Se Deus falou para você, termina o namoro, termina o namoro. Se Deus falou para você, não casa, não casa. Se Deus falou para você, fica onde você está, fica onde você está. Se Deus falou para você, sai dessa terra e vai para uma outra terra, saia dessa terra e vá para uma outra terra. Não questione a ordem de Deus. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque Deus tem um bom futuro preparado para mim e preparado para você. Imagine se Adão e Eva não tivessem comido daquele fruto. Muitas coisas seriam evitadas que estamos vivendo hoje. Mas às vezes, mas pastor, faltou obediência. Calma, eu vou chegar lá. Eu estou falando, antes da obediência, nós precisamos entender que precisamos ouvir a voz de Deus e trabalhar em cima daquilo que Deus nos fala e não naquilo que outras pessoas nos falam. O que eu acho mais interessante é que às vezes você ouve assim, Deus chega para você e fala, ó, não vai para um determinado lugar. Aí chega uma pessoa que tem toda a habilidade, todo o conhecimento próprio, natural, e fala para você, você pode ir, faz isso que vai dar certo. Aí você vai e obedece a voz daquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa tem conhecimento, aquela pessoa tem know-how, aquela pessoa, o network dela é amplo, aquela pessoa tem tudo aquilo que você não tem, mas aquela pessoa não tem a graça que você tem de ouvir a Deus. Você está pegando aí? Então eu quero já iniciar nesse momento o quê? Para que eu e você possamos andar no Espírito, precisamos ouvir a Deus. E Deus é Espírito. Deus vai falar diretamente ao teu Espírito. O Espírito de Deus se revela ao Espírito do homem. Precisamos estar sensíveis à voz de Deus, dando continuidade, né? Que é aquilo que eu falei de Eva. E às vezes você acha assim, não, pastor, a culpa foi de Eva. Se fosse comigo seria diferente. Será, querido? Faz parte da natureza humana, nós precisamos aprender a lidar com isso. Sabe, diante de você, quero falar com você agora, hein? Diante de você, mulher, você, mamãe, você, homem, você, papai, você, jovem, diante de você, há 2 afirmações hoje. A de Deus e a do diabo. Qual você escolhe? Está diante de você. Tem 2 afirmações. A afirmação de Deus e a afirmação do diabo. Qual é que nós iremos escolher? E a base dessa escolha é uma questão simples e direta. Em quem vou acreditar? A base dessa escolha é uma questão simples e direta. Em quem vou acreditar? Porque se eu acredito em Deus, eu vou fazer o que Deus manda. Agora, se eu não acredito em Deus e acredito em outras pessoas, em outras vozes, em outros movimentos, se eu prefiro acreditar em outras circunstâncias, querido, você precisa, nós como família, precisamos tomar posse dessa palavra e entender que para que possamos andar no Espírito, nós precisamos valorizar o peso da palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Então você entenda, se você acredita que a palavra de Deus é o melhor para você, fala amém, querido.
E acredite, Deus tem o melhor para mim, tem o melhor para a tua vida. Dando continuidade. Eva duvidou da palavra de Deus. E aqui começou o grande problema da carne. A carnalidade aponta também para a incredulidade. Eu li isso num livro hoje que é fantástico. A carnalidade aponta para a incredulidade. Aqueles que estão na carne são facilmente percebidos, pois são incrédulos, são indiferentes, são insensíveis. E se você em casa ler depois o livro de a carta de 1 João, capítulo 3, verso 23, 1 João, capítulo 3, verso 23, vai dizer que a vontade de Deus é que nós creiamos e amemos. Ou seja, Deus ele tem uma vontade. Qual é uma das vontades de Deus? Que nós creiamos, que nós acreditemos, que nós façamos aquilo que Ele manda. Amém? Vamos lá. E olhando sobre essa questão que nós estamos abordando hoje, de andar no Espírito, de ser dirigido pelo Espírito, eu quero chamar a atenção. Existem diversos pecados, mas eu quero chamar a atenção de 3 pecados que nos impedem de andar no Espírito. Não, pastor, como assim nos impedem? Nos impedem, querido. Existem 3 pecados que englobam o nosso dia a dia dentro de casa, dia a dia no trabalho, dia a dia na igreja, dia a dia quando você está desempregado, dia a dia quando você está namorando, dia a dia quando você termina o relacionamento, o dia a dia que você luta para poder manter o teu casamento, o dia a dia que você luta para poder instruir os teus filhos. Existem 3 pecados que nos afastam, 3 pontos nós falaremos agora, que nos afastam da questão da possibilidade de nós andarmos no Espírito. Porque quando andamos no Espírito, nós reconhecemos que somos dependentes de Deus. Vamos lá. Eu quero falar sobre o primeiro, sobre a soberba. Soberba. Pastor, eu conheço várias pessoas soberbas. Não, querido, se você conhece, olha por elas, que eu também conheço. Pastor, existe existe soberba dentro da igreja? Existe, querido. Às vezes o irmão, a irmã está dentro da igreja há 10, 15, 20, 30 anos e é soberbo. O que acontece? A soberba aponta, ela não anda sozinha. A soberba ela não anda sozinha. Dependendo da situação, a soberba anda junto com a rebeldia. E aí, biblicamente falando, se você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, profeta messiânico, Isaías capítulo 14, tá? O verso 13. Isaías 14, verso 13, diz assim a palavra de Deus, né? Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Ou seja, esse versículo que nós estamos lendo é a questão da rebeldia de Lúcifer, um anjo caído. Nós estamos lendo esse versículo, é um momento de soberba. E eu vou falar para você, o soberba é um pecado tão pesado, que ele agride Deus na sua autoridade. A soberba agride Deus em sua autoridade. É um pecado que é um ponto que nos afasta e nos impede de andarmos no Espírito. E aí eu entendo que quando a pessoa é soberba, ela analisa em pé. Quando a pessoa é soberba, ela acha que sabe tudo. Só porque estudou, só porque fez isso, fez aquilo, trabalhou em determinados locais. Ela acha que tem direitos. Ela acha que está acima das pessoas. Quer falar difícil, mostrar conhecimento. Mas eu falo para você, o que a palavra de Deus nos mostra referente a isso? Que o povo de Deus precisa ser humilde. Se você estudou, se você tem PhD, se você fez e aconteceu, louvado seja o nome do Senhor, e que Deus te faça prosperar cada vez mais. Mas não seja soberbo, meu querido, não seja soberba, minha querida, porque a soberba nos afasta de andarmos no Espírito. Amém? A palavra de Deus nos ensina um outro pecado
que nos impede de andar no Espírito, né? A desobediência, Jesus. Por que a desobediência nos impede de andar no Espírito? Porque a desobediência agride Deus na sua santidade. Deus é santo. E tudo que Deus faz é bom. Então se Deus falar para você assim, ó, não faz. Por quê? Você viu agora, Deus já viu lá na frente. O não de Deus é bênção. O pastor Manel cansa de falar isso, né? O não de Deus é bênção. Por quê? Porque Deus está falando não, porque Ele já viu lá na frente o que vai acontecer se você fizer. Agora o que você faz? Você levanta a mão, você toca, você canta, você prega, mas você faz aquilo que Deus mandou você não fazer. Eu vou falar para você, isso te afasta de andar no Espírito. Enoque andou com Deus. Por quê? Enoque fazia tudo que Deus mandava. Se andarmos na luz, e na luz, porque a luz com Ele está. Enoque teve essa graça. Querido, lindinho e lindinha de Jesus. Eu não estou falando para você obedecer ao homem, eu estou falando para você obedecer a Deus. O homem é falho, o homem erra, mas Deus ele é perfeito, Deus ele não erra. E Deus ele tem uma expectativa. Portas se abrem por intermédio da obediência. Chaves espirituais são giradas, portas são abertas, espiritualmente falando, devido à obediência. Aí você vai pegar aquela palavra que diz assim, ó, em nome de Jesus, eu vou andar em lugares altos, para que você, para que a igreja do Senhor possa andar em lugares altos. Essa graça, ela vem mediante a obediência. Por isso, nós tivemos até uma conferência semana passada lá na nossa casa, com a Nova Jerusalém, jovem na Nova Jerusalém sede, Nova Jerusalém de Olaria, da Tijuca, Monte Sião, Pastor Sérgio. Nós nos reunimos e tivemos um tempo de qualidade e nos mostra que a obediência, ela aponta para o muito lindo da nossa vida. Quando nós obedecemos, nós reconhecemos quem é o dono da nossa vida. Reconhecemos a paternidade de Deus, que somos dependentes dele. Por isso que a palavra do Senhor vai falar, obedecer é melhor do que sacrificar. Mas pastor, obedecer, pastor, mas pastor, meu querido, obediência tem um custo. Às vezes você vai ter que abrir mão de relacionamentos, emprego, às vezes vai ter que abrir mão de sonhos, vai ter que abrir mão das suas razões, dos seus entendimentos, tudo por obedecer. Mas uma coisa eu te garanto, quando eu e você obedecermos a Deus, a glória de Deus vem. E muitas portas permanecem fechadas na vida da igreja do Senhor por falta de obediência. Tem porta para ser aberta na tua vida? Tem. Se tem porta para ser aberta na tua vida, obedeça. Se você quer que a porta que foi aberta permaneça aberta, obedeça. Porque Ele é quem abre e Ele é quem fecha. Amém? Dando continuidade, um outro pecado é aquilo que eu falei no início, né? A incredulidade. Uma das N definições que você vai encontrar na internet é o substantivo feminino, que eu já falei para vocês. A incredulidade. Por que, pastor? A incredulidade é um pecado que afasta, que nos impede de andarmos no Espírito. Simples. Porque ela atinge Deus no seu caráter. Porque o incrédulo chama Deus de mentiroso. Vou repetir porque é didático. A incredulidade atinge Deus no seu caráter. A pessoa que é incrédula, ela está chamando Deus de mentiroso. Meu querido, Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você toma posse dessa palavra em nome de Jesus, amém? E dando continuidade, eu quero falar sobre aquilo que a gente está falando sobre o pecado de Eva. Quando Eva pecou, começou exatamente aonde? No corpo. Porque Eva abandonou o nível do espírito. Isso que eu vou falar agora é pesado e eu quero falar com homens e mulheres de Deus. Quando nós abandonamos o nível do espírito, nós damos lugar para o pecado. Quando abandonamos o nível do espírito, damos lugar para o pecado. E quando demos espaço para o pecado, aí muita coisa começa a degringolar da nossa vida. Foi o que aconteceu com Eva. Eva abandonou o nível espiritual da vida que ela estava para dar preferência
há um desejo do corpo. Meu amado, o apóstolo Paulo nos ensina a questão que precisamos disciplinar o nosso corpo. Precisamos aprender a ter essa visão para que possamos andar no Espírito. Tá? E se desejamos servir a Deus, devemos fazê-lo em Espírito e pelo Espírito. E nós precisamos simplesmente entender que a vida de Deus, ela vai fluir na nossa vida no âmbito espiritual. Mas para que isso tudo ocorra, eu e você precisamos aprender a disciplinar o nosso corpo. Como assim, pastor? Disciplinar o nosso corpo? É para ir para a academia, perder uns quilinhos? Não estou falando nesse aspecto. Eu estou falando aqui com homens e mulheres espirituais. Disciplina o teu corpo, querido. Fortalece o teu espírito na palavra de Deus. Porque Eva deixou com que saiu do nível do espírito e o pecado se apossou do coração dela. E foi. O Espírito Santo, querido, o Espírito, tá? O nosso espírito ele foi restaurado quando o Espírito Santo entrou no nosso espírito, ele foi reconstruído. E a nossa alma hoje, ela está sendo transformada. Então, quando eu falo de disciplinar o corpo, é você entender que a carne é fraca. Isso a Bíblia nos mostra isso. Se a gente não disciplinar o corpo, a gente não consegue viver no espírito. Nós precisamos fortalecer o espírito e disciplinar o nosso corpo. Porque senão, a tua mente fala uma coisa e o teu corpo age de uma outra forma. Querido, não pode haver vida cristã sem renovação de mente. Eu vou repetir porque é didático. Não pode haver vida cristã sem renovação de mente. A tua mente ela é renovada, não pelo desejo carnal, não pelo aquilo que o teu corpo quer, mas a tua mente é renovada pelo Espírito Santo que habita dentro de você, pelo Espírito Santo que controla a tua vida, o Espírito de Deus que hoje está dentro de você. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E se tem alguém que nos ouve que ainda não é filho ou não é filha, você está tendo a oportunidade hoje de aceitar a paternidade de Deus e reconhecer Deus como teu Pai e receber o Espírito Santo de Deus no teu espírito, e a tua mente vai mudar, os teus pensamentos mudarão, as tuas prioridades mudarão e você vai aprender a andar no Espírito e fortalecer o teu espírito em Deus. A disciplina, eu achei isso fantástico que eu li no livro. A disciplina não é para comprarmos bênçãos. Deus, ele não faz barganha. Deus, ele não faz barganha. Vou repetir pela terceira vez. Deus, ele não faz barganha. A disciplina não é para comprarmos as bênçãos de Deus e nem para sermos aceitos diante dele. Porque talvez isso está passando pela tua cabeça. Pastor Tadeu está falando de disciplina. É para Deus poder me aceitar? É para que eu possa receber a bênção? Não, querido. A disciplina é para nós mesmos. O disciplinar é trazer o corpo e a mente. Eu achei isso fantástico que eu li, por isso que eu copiei, eu vou ler para você aqui, ó. Disciplinar é trazer o corpo e a mente debaixo da sujeição, tá? Para fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. Eu e você precisamos disciplinar o nosso corpo, disciplinar a nossa mente, para que o nosso corpo e a nossa mente faça o que Deus quer que façamos. O nosso corpo é um instrumento para a glorificação e para a manifestação da glória de Deus aqui na terra. O nosso corpo não é para a realização dos nossos prazeres, nem da nossa vontade. Porque Deus, ele não precisa do homem, mas o homem precisa de Deus. E quando disciplinamos o nosso corpo, nós estamos ali reconhecendo o quê? Senhor, o corpo que tu me deste é para a glorificação do teu nome. Faça o que tu queres. Faça o que tu queres. Toma frente, Deus. E aí você começa a ter uma disciplina. E aí eu vou falar para você, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu e você somos seres espirituais. Eu estou falando com homens e mulheres de Deus aqui, amém?
Estou falando com homens e mulheres de Deus. Vocês estão me entendendo, meu querido? Está ficando claro para os irmãos a necessidade de se andar no Espírito, principalmente nesse momento que a gente está falando? Ficou claro para os irmãos que é necessário que valorizemos a escola bíblica dominical? A escola bíblica dominical vai nos ajudar a que possamos estudar a palavra, buscar, para que possamos ser fortalecidos a andar no Espírito. Deus é Espírito e nós precisamos pegar as coisas no reino espiritual para que possamos avançar. Então eu estou falando isso para os irmãos com bastante carinho, porque eu e você somos homens espirituais, mulheres espirituais, né? E eu escrevi algo aqui, até estava conversando com a pastora Liliane, a minha vontade real, a nossa vontade real, ela tem que estar no nosso espírito. Por que o senhor falou isso, pastor? Porque o espírito quer ter comunhão com Deus, mas o corpo é que procura resistir. Vou repetir. O espírito quer ter comunhão com Deus, mas o corpo, ele procura resistir. O corpo, ele vai procurar fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que é melhor para ele. E para muitos nem sempre é melhor dia de domingo você ir na igreja. Para muitos nem sempre é bom. A questão, eu estava conversando com alguns irmãos líderes de outros ministérios. A questão das lives tem sido bênção. Quantas igrejas estão aí pregando, mas a questão é que como a ovelha está recebendo essas lives, às vezes liga o celular e deixa lá e vai fazer outras coisas. Não é só para botar número, querido. Nós precisamos entender que qualquer live de qualquer ministério que glorifique o nome de Deus, que seja para o nome do Senhor Jesus ser glorificado, que pregue a palavra e que viva a palavra, que pregue a verdade da palavra, vai nos ensinar e nos fortalecer a andar no Espírito. Andar no Espírito, a gente ama sem se preocupar em ser amado. Quando a gente anda no Espírito, a gente perdoa. Quando a gente anda no Espírito, mesmo estando certo, a gente chega e pede perdão. Agora eu vou falar isso que eu vou falar. Quando a gente anda no Espírito, o passado não coloca nenhuma amarra na nossa vida. Por quê? Porque quem vive de passado é museu. E quando a gente anda no Espírito, nós entendemos que eis que tudo se fez novo. Então tem certas palavras, certas chaves, como diz o pastor Márcio, certos códigos, que a gente só consegue pegar e colocar em prática quando andamos no Espírito. E às vezes nós estamos indo à igreja, participando dos cultos, estamos ativos na casa de Deus, mas não conseguimos colocar em prática aquilo que recebemos, porque ainda não estamos andando no Espírito. Porque o Espírito quer ter comunhão com Deus, mas o corpo procura resistir. E às vezes nós valorizamos mais o que o corpo quer fazer. Você está entendendo isso, querido? Querido, já que o Espírito quer estar com Deus e o corpo procura resistir, eu preciso disciplinar o meu corpo para que o desejo do Espírito de Deus seja realizado na minha vida. Amém? Vamos lá. Já está finalizando, tá? Pastor, me dá um exemplo de tipo de disciplina. Me dá um exemplo, pastor. Querido. A oração. A oração é um tipo de disciplina que vai te ajudar a andar no Espírito. A oração não é só para você pedir. A oração você também recebe por meio da oração. Você sabia disso, querido? A oração você também oferta por meio da oração. Você está entendendo isso? O que a oração também faz? A oração é um ato disciplinar aonde vai nos fazer andar no Espírito. Pastor Manuel fala, muita oração, muito poder. Ei, Jesus, por que muita oração, muito poder? Quanto mais eu oro, mais o meu espírito é fortalecido. Aleluia. Às vezes nós pedimos tanto e oramos pouco. Pedimos para todo mundo e nós mesmos não paramos um momento da nossa vida para orar pela nossa própria vida. Tá? Se foi com sabor de bezetacil, querido, levanta a mão para o céu, porque é com amor e com carinho. Pode doer,
mas vai fazer um efeito extraordinário na tua e na minha vida, em nome de Jesus. Amados, e quando nós andamos no Espírito, nós entendemos que precisamos também andar por fé. Andar no Espírito também é andar por fé. Como assim, pastor? Porque para entrarmos na dimensão do Espírito, nós devemos cumprir uma condição. Coisa linda, Eliane. Coisa linda que você escreveu, é questão de sobrevivência. Ei, coisa linda. Meu amado, é questão de sobrevivência, principalmente nesse período agora que a gente está vivendo. Se você parar para imaginar quantas pessoas esfriaram espiritualmente, quantas pessoas abandonaram o barco, nós precisamos disciplinar a nossa vida. É questão de sobrevivência, querido. Porque o que eu vou falar talvez vá confrontar a tua ideia, o teu pensamento, mas é real. Aplausos e elogios não vão aquecer o teu espírito. O que aquece o nosso espírito é o próprio Pai. É o Espírito de Deus. E aí eu me lembro lá como Jeremias disse, ó, eu tento, mas eu tenho fogo queimado, que está queimando no meu peito, que está queimando, e esse fogo não me deixa parar, esse fogo me faz continuar. A decepção está grande, a frustração está grande, mas esse fogo, ele me impulsiona a seguir em frente. Eu quero te dar uma boa notícia, você tem esse fogo dentro do teu coração, dentro da tua casa, no teu ministério. Então ora e coloca esse fogo em ação, fogo do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, querido. Para entrarmos na dimensão do Espírito, nós devemos cumprir uma condição. Uma condição. Vamos lá. Andar em fé. Se não andamos em fé, então estamos andando... Se não andamos em fé, então não estamos andando no Espírito. Pastor, como assim? Porque andar no Espírito é andar em fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. A fé é um sinônimo de vida no Espírito. Então, para que eu possa andar no Espírito, eu preciso andar também em fé. Pegou? Não pegou? Vou repetir para você. Se não andamos em fé, então não estamos andando no Espírito. Andar no Espírito é andar em fé. Por quê? Sem fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Fé é sinônimo de vida no Espírito. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você pegou essa palavra em nome de Jesus? Dando continuidade. E aí, para a gente poder finalizar esse estudo de imersão de hoje, eu quero falar de 3 aspectos que nós precisamos renunciar para que possamos andar no Espírito. Vou repetir para você que está chegando agora aí, ou você que vai ver depois, vou repetir para você poder guardar. Eu vou falar agora, para a gente poder fechar com chave de ouro essa imersão de hoje sobre andar no Espírito. 3 coisas que precisamos renunciar para que possamos andar no Espírito. Primeira, nós precisamos renunciar o esforço próprio. Falei, pronto, falei. Renuncie o esforço próprio, querido. Renuncie o esforço próprio. Todo carnal anda pelo próprio esforço. Pastor, peraí. Aí, pastor, o senhor está fora da palavra. O senhor está fora, porque talvez você está pensando isso. Porque aí você vai lá em Josué. Josué diz que, Josué capítulo 1, o Senhor Deus chegou para Josué e falou: Moisés já morreu, eu estou contigo, estamos juntos, vamos seguir em frente. Faz a tua parte, eu vou fazer a minha. Josué, esforça-te. Tá? Quando Deus falou para Josué, esforça-te, em momento nenhum Deus estava falando: Josué, você vai fazer tudo sozinho. Não. Então você tem que eliminar na tua vida o esforço próprio. Porque Josué ele conquistou, porque Josué se esforçou em fazer a vontade de Deus. Se esforça em fazer a vontade de Deus, querido. Essa palavra foi para mim. Eu preciso me esforçar para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, às vezes, vai confrontar. Vai confrontar até mesmo os seus sonhos. Como assim? Não, pastor, já fiz um projeto
para o mês de setembro. Eu já fiz um projeto para essa semana. Obedeça à vontade de Deus. Deus vai falar para você, ó, pode destruir tudo. Você fez um projeto. Você fez baseado na tua vontade. Você fez baseado na tua emoção. Você fez baseado no teu coração. Não é isso que eu tenho preparado para você. Então quebra, desfaz tudo. Aí dói. Mas são coisas que nós precisamos entender que é melhor obedecer do que sacrificar. E a palavra do Senhor nos fala, quando dando continuidade à questão do esforço próprio, é porque todo carnal, ele anda pelo esforço próprio. Tinha um tenista, Gustavo alguma coisa, o nome dele. Nossa, ele foi um fenômeno, explodiu. Não é uma crítica, é só um comentário, tá? Que Deus abençoe a vida desse jovem, faça prosperar, ele dê saúde em nome de Jesus. Mas ele estava no auge, aí eu lembro que fizeram uma pergunta para ele assim, ó, poxa, graças a Deus que você conseguiu a conquistar, foi um dos prêmios difíceis do tênis, e ele disse, meu tio Jorge, que vai saber com mais propriedade que ele é fã, né? Ele gosta disso, e ele falou assim, não, graças a Deus não, graças a mim. Ou seja, ele valorizou o esforço próprio. Querido, quando eu falo de esforço próprio, eu não estou falando de religião. Esforço próprio, eu não estou falando de doutrina. Eu estou falando de reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Que Deus é tudo na nossa vida. Então todo carnal, ele anda pelo esforço próprio. A fé, ela deixa claro a dependência de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Se espera o quê? Que Deus vai fazer. Então a fé, ela pressupõe uma dependência total de Deus. Então se nós andamos pela nossa força, nós não estamos exercendo a fé. E se eu não exerço a fé, eu não ando no Espírito. Você está entendendo? Se eu não exerço a fé, porque o esforço próprio me faz pensar que eu não preciso da fé para poder conquistar. Então eu acredito que eu posso fazer com minha própria força, com meu próprio músculo, meu próprio braço. Está errado. Porque a palavra do Senhor vai dizer que não é por força nem por violência, mas ela também diz esforça-te. O que isso significa? Eu tenho que me esforçar para andar no Espírito e fazer a vontade de Deus, porque andando no Espírito e fazendo a vontade de Deus, eu vou entender, eu vou alcançar que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus agindo no meu espírito e tocando na minha família. Tem algum familiar teu aí que ainda não é evangélico? Então libera, o Espírito Santo vai agir no teu espírito e vidas dentro da tua casa serão alcançadas, porque não é pela tua força, não é pelo teu braço, mas é pelo o rugido do leão da tribo de Judá através da tua vida, querido. Aleluia. Vamos lá. Eu acredito que a principal característica da fé, uma das principais, é o descanso. Depois você lê Hebreus capítulo 4, verso 3. Hebreus capítulo 4, verso 3. Vamos lá. Outro aspecto, andar por vista. E aí já falei do primeiro, e o segundo, andar por vista. Querido, andar por fé também significa não andar por vista. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós, que somos homens e mulheres espirituais, andamos por fé e não pelo que vemos. Lembre-se dessa regra que é simples, que eu escrevi e vou ler para você. Enquanto o que vejo bate com a palavra de Deus, eu continuo vendo. Vou repetir. Enquanto o que vejo bate com a palavra de Deus, eu continuo vendo. Quando, porém, não bate mais, ignoro o que estou vendo e fico somente com a palavra de Deus. Isso é renunciar a andar por vista. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Enquanto a palavra de Deus estiver ali, eu estou ali. Quando a palavra de Deus sair daquele lugar, eu saio e continuo com a palavra. Porque o que me guia é a palavra. O que me guia não são as circunstâncias. O que guia a tua vida não são as estações. O que guia a tua vida não é a questão do pensamento. Poxa, mas como é que vai ser o final do ano? Como é que vai ser? Não, isso não está guiando a nossa vida. Logicamente que nós estamos antenados, mas isso não está guiando a nossa vida. O que está guiando a nossa vida é a palavra. A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos mostra que em Cristo somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Dando continuidade, se insistirmos em andar por vista, seremos escravos do natural. Vou repetir para que você guarde no seu coração.
Se insistirmos em andar por vista, seremos escravos do natural. E aí, quando nos tornamos escravos do natural, as circunstâncias facilmente nos desanimam. Quando nos tornamos escravos do natural, as circunstâncias facilmente nos desanimam. Eu vou para a igreja hoje. Ah, não quero ir não. Não vou não. Tá chovendo. Desanimou. Ah, poxa, eu queria tanto. Não aconteceu. Desanimou. Terminou um relacionamento. Desanimou. Foi mandado embora. Desanimou. Recebeu a notícia que tá dodói. Desanimou. Recebeu a notícia que um parente. Desanimou. Querido, eu vou falar para você, os nossos olhos não podem estar focados no natural, porque senão seremos escravos do natural e qualquer circunstância, independente do tamanho da circunstância, vai abalar a nossa estrutura. Mas em nome de Jesus, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós avançamos. Os nossos olhos não andamos por vista, nós andamos por fé, não andamos por vista, nós andamos por fé. E é para a gente poder fechar esse terceiro e último ponto, tá? É simples, nós temos que rejeitar o entendimento próprio. Isso aí que eu vou falar é muito delicado, lindinho e lindinha de Jesus. Nós temos que rejeitar o entendimento próprio. Porque depois que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se tornou cheio de opiniões próprias. Sim, cheio de opiniões. Muita opinião. E para que a gente possa desfrutar do melhor de Deus, nós precisamos ser quebrantados no nosso entendimento natural e precisamos ser dependentes de Deus. O apóstolo Paulo, sabe quem foi Paulo? Paulo, ele foi um grande estudioso. Perdão, queridos. Paulo, ele estudou e se formou na escola de Gamaliel, que era uma das mais reconhecidas escolas da época. Paulo, ele tinha uma postura, ele tinha sabedoria no falar, mesmo sendo um perseguidor da igreja, ele era um homem muito culto, ele era um homem inteligente. Paulo, ele tinha muita experiência de vida, tá? E aí eu entendo que quando quando Paulo teve aquela experiência que Deus o jogou para fora do cavalo e colocou as camas em seus olhos. Depois disso, se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Filipenses capítulo 3, verso 8, eu quero convidar você, meu querido, a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses capítulo 3, verso 8. Filipenses capítulo 3, verso 8. Paulo, um grande conhecedor, estudioso, respeitado, ele chega a uma conclusão: que as ovelhas de Cristo, os pastores, ministros, pastoras, ministras do Senhor, nós precisamos entender essa realidade que vai ser lida agora. Paulo, ele deixa claro que ele rejeitou o entendimento próprio para poder andar no Espírito. Filipenses capítulo 3, verso 8 diz assim, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. O que Paulo está falando? Todo o conhecimento natural que eu absorvi, tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que foi gerado pela minha vida, nada se compara àquilo que eu recebi, porque nada se compara ao conhecimento que eu adquiri em Cristo Jesus. Porque o conhecimento em Cristo Jesus é muito maior do que o meu conhecimento próprio. O conhecimento que eu tenho em Cristo Jesus que eu recebi em Cristo Jesus é muito melhor
do que eu absorvi na escola de Gamaliel. O conhecimento que eu tenho em Cristo Jesus é supremo, supera tudo, todos e qualquer conhecimento que eu possa ter posteriormente. Porque o conhecimento que eu recebo em Cristo Jesus é algo que se renova dia a dia e são revelações em cima de revelações. E aí eu quero chamar a atenção a você que se nós não rejeitarmos o entendimento próprio, nós às vezes atrasamos promessas. Você está entendendo? Se nós não rejeitarmos o entendimento próprio, nós atrasamos promessas. Pastor, da onde o senhor tirou isso? Vamos lá. Dá uma de pastor Márcio. Pastor Márcio agora. Vamos lá, quer Bíblia? Toma a Bíblia. Ô pastor, Deus abençoe tua vida, pastor Márcio. Vamos lá, a palavra do Senhor vai falar o seguinte, que Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, você vai ser pai de multidões. Está todo mundo comigo aí? A gente já está finalizando, está terminando. Amém? Abraão, você vai ser pai de multidões. Então, Abraão, eu vou te dar um filho, Abraão. Então, Abraão já tinha uma idade avançada e Sara também. Então, eles começaram a ter vários pensamentos contrários, achando que as coisas não iriam acontecer. Mas aí ele e a sua esposa chegaram no consenso. Abraão e Sara, Sara e Abraão, dependendo da sua versão, Sarai, chegaram no consenso de que vamos ajudar Deus a cumprir promessa. Vamos fazer o seguinte: vamos gerar um filho, você vai deitar com Agar e vai gerar um filho. Vai ter um filho. Ou seja, Abraão deitou com Agar, teve um filho, o filho se chamou Ismael, só que Ismael foi fruto do entendimento humano. Ismael foi fruto do entendimento humano. Ismael é fruto de uma força natural. Ismael é fruto do entendimento humano, fruto de uma força natural, tentando cumprir a vontade de Deus. Aquele que anda no Espírito, querido, e aquele que anda por fé, aquele que não anda por vista, e aquele que rejeita o entendimento próprio, diz: não importa o tempo, não importa as estações, se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Diferente de Ismael, Isaac, ele foi o filho gerado com entendimento espiritual, de uma força espiritual, cumprindo a vontade de Deus. Então a tua vida, a tua casa está sendo gerada, preparada, não com força humana, e anule o entendimento humano da tua cabeça, deixa o Espírito fluir, deixa Deus guiar, deixa Deus te mostrar que é Ele que vai fazer as coisas acontecerem. Mas para que isso ocorra, você precisa entender por que Paulo disse: todo conhecimento de Deus supera tudo que eu aprendi. Tudo que eu aprendi agora é esterco comparado à glória de Deus na minha vida. Quando fazemos as coisas para agradar a Deus, de acordo com o nosso próprio entendimento, Deus rejeita. Por quê? O exemplo bíblico, Saul. Deus chegou para Saul e falou assim: Saul, desce a lenha e acaba com todos os amalequitas. E aí Saul simplesmente, ele estava lá obedecendo, estava no meio da guerra e viu o rei dos amalequitas. E ele viu um gado gordo, viu ovelhas gordas, bonitas. Então o que Saul fez? Deus mandou matar, mas eu vou preservar. E eu vou ofertar isso aqui para Deus. Olha o pensamento de Saul. Ou seja, Saul, ele rejeitou a voz de Deus para ficar com entendimento próprio. E o que isso gerou na vida de Saul? Uma desgraça muito grande. O que eu quero falar para você hoje, meu amado, lindinho e lindinha de Jesus? Vamos andar no Espírito. O meu convite para você hoje é para que eu e você andemos no Espírito. Nós não podemos andar por vista. Nós precisamos rejeitar o entendimento próprio. Nós precisamos abrir mão, tá? Abrir mão. Nós precisamos abrir mão do nosso esforço próprio para focar simples e unicamente no Espírito Santo de Deus, que Ele nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda a conquistar. O Espírito Santo de Deus é Deus na nossa vida. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu deixo o meu Espírito. Toma, recebe aí. O que habita dentro de você, a força que você precisa, está dentro de você. O amor que você precisa para perdoar está dentro de você. O entendimento que você precisa para poder fazer coisas, desenvolver coisas, já está dentro de você. Como assim, pastor? Está dentro dos... Tudo aquilo que você precisa vem do Espírito de Deus que habita dentro de você. Antes ele só pairava, agora ele habita no teu interior. Então o meu convite para você nessa hora, tá, é entender
que nós precisamos andar no Espírito. Se ouvirmos o Espírito naturalmente, faremos a vontade de Deus. Se andarmos por entendimento, não dependeremos de fé. Sendo assim, os que andam pelo entendimento próprio não podem agradar a Deus, pois o que eles fazem não provém da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, queridos? Espero que vocês tenham recebido essa palavra, tá? Nós estamos finalizando. Vamos só fazer umas orações, receber aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho alguns pedidos de oração. Eu quero agradecer a tua participação, agradecer a você por permitir que nós entrássemos na sua casa, compartilhar com você essa palavra. Eu quero orar pela tua vida. Nós vamos orar pelo Moisés, tá? Irmão do diácono Manuel. Que Deus abençoe o procedimento cirúrgico que ele vai fazer amanhã. E eu quero dar 2 avisos. Domingo haverá escola bíblica dominical com a irmã Patrícia, direto de São Paulo, 10 horas da manhã. Aula dominical abençoadíssima, fica ligado. E o culto de celebração, domingo, nós iniciaremos o mês de setembro, 4h30 da tarde, presencial. Se inscreve pelo presencial com a pastora Liliane. E você que não vai poder no presencial, acompanha pela transmissão pelo nosso online, domingo, 4h30 da tarde. Amém? Vamos orar agora pelo diácono, pelo irmão Moisés, irmão do diácono Manuel, que vai passar por um procedimento cirúrgico. E você viu os dízimos e as ofertas aí? Vou colocar agora aqui, ó. Nós vamos orar pela bolsa apostólica, tá? A bolsa apostólica da casa de Deus. Eu quero te agradecer muito, querido, pelo teu carinho, pela tua fidelidade. Então nós vamos orar agora pela bolsa apostólica das igrejas. Assim como a nossa igreja, toda igreja está precisando, carecendo de uma ajuda. Então nós vamos orar para que Deus levante homens e mulheres fiéis que abençoem a casa do Senhor. Homens e mulheres, assim como você, que sejam fiéis nos dízimos, fiéis nas ofertas. Tá cortando aí a imagem, meu cunhado falou, é a configuração, mas eu coloquei nos comentários os dados bancários da igreja. Se você puder, abençoe o ministério. Banco Santander, tá a conta, os dados bancários do CNPJ da igreja. E eu quero orar pela tua igreja também, você que não é do nosso ministério, mas é parceiro nosso. Que o anjo do Senhor abençoe as finanças da tua igreja. Que Deus mande uma unção administrativa abençoando o teu pastor, a tua pastora. Que o anjo do Senhor venha suprir todas as necessidades. Que todas as igrejas sejam abençoadas. Que não falte nada. Que a palavra do emprestarás a muito e não pedirás emprestado se cumpra nas igrejas do Senhor desse dia. Amém? Senhor, eu coloco diante de Ti agora a vida do Moisés, Senhor. Ele é o irmão do diácono Manuel. Tu sabes, Senhor, a vida e tudo aquilo que cada um está passando. Ele vai passar por um procedimento cirúrgico. Eu te suplico, Deus, abençoa a equipe médica, o anestesista, abençoa a instrumentadora, abençoa, Senhor, os médicos. Espírito, guia as mãos dos médicos. Mostra que há Deus em Israel. Mostra que Tu és o nosso Deus. Envolva, Senhor Jesus, o Moisés com a Tua graça. Envolva a mente dos médicos com a Tua graça. Dê graça, dê sabedoria, dê entendimento, Senhor, equipe médica. Nós rejeitamos toda complicação e que não haja nenhuma contaminação, Senhor. Que não haja contaminação, preserva a saúde do Moisés. O Teu nome seja glorificado. Nós, como igreja, nos unimos e pedimos ajuda. Ouça a nossa súplica em favor do Moisés, para que ele possa dizer que verdadeiramente o nosso Deus é Deus. O Deus de Israel foi ao encontro dele e livrou e guardou a vida dele, em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti a bolsa apostólica de todas as igrejas, não só da Nova Jerusalém da Taquara, mas de todas as igrejas. Assembleia Universal, Batista, Metodista, Wesleyana, Nova Vida, Presbiteriana, qualquer igreja, qualquer agência evangélica que professe, que fale a verdade, que pregue a verdade, Senhor. Levanta ajudadores, Pai. Manda uma unção administrativa, Senhor Jesus, para os pastores, as pastoras.
que saibam administrar aquilo que o Senhor coloca na mão do povo. Muito obrigado pela fidelidade da tua igreja, fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Igrejas como a nossa que paga aluguel, manda provisão, Senhor. Igrejas, Senhor Jesus, que estão nesse momento de conquistar e sair do aluguel, dá provisão, dá graça. Senhor, toca nas ovelhas, não deixa esfriar os corações, não deixa os ministérios esfriarem, não deixa, Senhor Jesus, que haja afastamento, mas que juntos possamos nos unir e andar no Espírito. Aqueça os corações das tuas ovelhas, porque as ovelhas são tuas, papai. Ouça a nossa súplica, que andando no Espírito nós possamos viver um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de saúde e regozijo na tua presença. Destrói tudo aquilo que impede a tua igreja de andar no teu Espírito. A tua igreja é uma igreja profética, e só vive o profético quem anda no Espírito pela fé. Dirige e impulsiona a tua igreja, Pai, a viver a tua palavra, Deus. Que a tua palavra seja, Senhor Jesus, o porto seguro para o nosso coração. Queremos andar em obediência, cumprindo a tua palavra. Nos ajuda. Toda dificuldade, toda dúvida seja retirada da mente, dos corações, do meio da família, Senhor Jesus. E agora, pela tua palavra, eu te peço tudo aquilo que impede a tua igreja de andar no Espírito, tira, destrói, corta, afasta, Senhor Jesus, porque nós precisamos, carecemos e anelamos de andar na tua presença, valorizar a tua paternidade, valorizar o sangue, Pai, porque tu és Yeshua, tu és o Abba da nossa vida. Clamamos a ti, Pai, ouça a nossa súplica, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus amados, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua casa, tá? Muito obrigado pelo carinho, ter ficado com a gente até agora. Eu quero te incentivar mais uma vez, tá? A você, participa conosco. Vamos lá, querido. Faz um esforço. Eu quero te ver com a gente, tá? Vai ter agora o evento da União Feminina, dia 12. Atenção, mulheres, hein? Mulheres! Dia 12 vai ter um evento totalmente diferenciado da União Feminina. Diaconisa Leila, pastora Liliane, diaconisa Sandra, eles estão a 220 preparando tudo. Então vai ser algo lindo, vai ser algo muito lindo. Conto com a ajuda aí da Mira, da Angélica, de toda a igreja. Eu quero contar com você, meu amado, com você, varoa de Deus. Esteja ligado, quero ver você participando. Dia 12 de setembro, a Igreja do Senhor junta, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E agora nós estamos finalizando. Eu vou dar a bênção apostólica. Que você tenha uma noite abençoada, que a luz de Cristo brilhe intensivamente na tua vida, tá? E que você, eu e você, juntos, consigamos, juntos, andar no Espírito. Andar no Espírito. Chega de andar por vista. Chega de andar por vista. Vamos juntos andar no Espírito. Amém? E semana que vem nós iremos continuar. A irmã Patrícia botou a questão do YouTube. E se você foi abençoado por essa palavra, eu vou te dar 2 dicas. Após o término, você vai compartilhar, tanto pelo Face quanto no YouTube. Entra na nossa página do YouTube, Igreja Batista. Tá? Eu tenho link aqui em algum lugar. Tem aqui, Igreja, nos ajude a multiplicar e divulgar a palavra de Deus. Igreja Batista, Nova Jerusalém, na Taquara, tá? Tá lá no YouTube, você vai se inscrever e vai compartilhar. E todos os cultos, tá aí, tudo isso que eu falei para você, tanto o culto da imersão, quanto os chamados para vencer, tá? Ele tá lá no YouTube. Então, após o término, querido, clica lá no YouTube, vá lá, se inscreve, compartilha, faz o seguinte: você vai compartilhar no YouTube e você sai mandando pelo Zap, sai mandando pelo Messenger, sai mandando para todo mundo, para quem é crente, para quem não é crente, porque eu tenho certeza que nesse momento a igreja está sendo uma porta do céu, como diz a palavra lá em Gênesis, para muitos, e que nós possamos abençoar vidas. Nós temos que abençoar vidas, mostrar que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Amém? Somos família, somos igreja. Você tem uma noite abençoada em Cristo Jesus. Quero te ver domingo, Escola Bíblica Dominical, 10 horas. E também o culto de avivamento, celebração, 4h30 da tarde. Fique em paz, Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós. E a igreja vitoriosa no Senhor, que em nome de Jesus andará no Espírito, andará no Espírito, andará no Espírito e não andará por vista, em uma só voz diz: amém. Fique em paz, tenha uma noite de sucesso, uma noite abençoada, em nome de Jesus, querido. Deus abençoe. Sem cessar.